também, com todos os procedimentos que eles estão fazendo com os atletas. Então, pô, coisa surreal, cara. Eu nunca imaginei passar uma coisa dessa tão boa, numa fase tão. I was coming here, I knew it was going to be a big fight week, but I'm really happy. I'm really impressed with everything. The UFC is making everyone feel really comfortable. The quarantine was fine. I didn't have a problem with that. The whole process to come here, the whole infrastructure, everything that's put in place, I'm pretty amazed. And, it's kind of surreal to see all this happening, all this good happening in this bad time. The first fight at bantamweight, we wondered, could you make the weight? Now we know you can. How different has life been since then till now? Have you had to change your life to make sure that you stay close to 135 pounds? Agora todo mundo já sabe que você bate o peso tranquilo da categoria, mas você teve que mudar seu estilo de vida. O que você mudou ao longo da sua rotina para melhorar? Então, acho que mudamos, acho que muito, né? Principalmente eu tive uma reeducação alimentar, né? Eu acho que isso que me ajudou bastante a estar nessa categoria, me deu uma rejuvenescida, né? Vamos falar assim. Então, hoje em dia eu me sinto muito mais jovem, pelo fato disso que aconteceu na minha vida, que eu acho que mudou. Não foi só a mudança de categoria, mas sim o estilo de vida que eu estou levando hoje. Yeah, it was a big change. I had to re-educate myself how to eat, and I really feel like it rejuvenated myself, and I really feel a lot better, and it was really a lifestyle change more than anything else. Your involvement in this title fight, nobody questions, your greatness, but obviously you didn't win the fight last time out. So what do you think? Do you feel it's controversial that you're here in this fight, or do you feel like, hey, I won that fight, I deserve to be in this title fight? Ninguém duvida dos seus méritos, né? Mas a última luta você perdeu. Você acha que tem uma controvérsia aí de você estar aqui ou não? Não vejo problema nenhum, né? Eu acho que aquela luta eu ganhei, só o juízo que não deram, mas depois eles reconheceram e viram a minha vitória. Então, pra mim, não me importo com isso, não. Acho que eu fiz por merecer. Eu acho que eu tive uma excelente apresentação na noite, principalmente com o Marlinho, que era o campeão, o número 1 do ranking. Então, eu fiz por estar aqui. Então, eu nem me preocupo com isso, não. No, I'm not worried about that. I know that I won that fight. Even the judges afterwards said that they agree with me. I beat Marlon, who's the #1 contender, so it doesn't bother me at all. I deserve to be here. Nice. Give us your thoughts on Peter Yan. Obviously you haven't been in this division, so were you watching him at all? Had you seen him fight? Did you know anything about him? And what do you think about him now? Você não estava nessa categoria, mas você já sabia quem era o Peter, já estava ligado nele, já olhava ele. Sim, né? Porque ele passou uma temporada treinando na academia, então já conhecia o Pietro, já vi o estilo dele lutar, então já conhecia ele já. Yeah, I knew him because he'd been training in Brazil, so I knew what his fighting style was like. I'd watch his fights, so I knew who he was. Becoming a two-division champion, what would that mean to you? You're already a Hall of Famer, no question about it. So what would this mean to you? Ser campeão na segunda categoria, você já vai entrar pro Hall da Fama, mas o que significa isso? Acho que muito, né? Acho que foi sempre meu sonho de ter 2 divisões. Eu achava que na época eu seria o peso leve, mas isso está acontecendo no peso galo. Para mim não vejo problema nenhum nisso, mas, cara, eu me sinto bem feliz. Eu acho que um dia quando eu parar, eu acho que eu vou ter a noção daquilo tudo que eu fiz. It was always a dream of mine to be the champion in 2 divisions. At first, I thought I was going to go up to lightweight, but now I'm down to bantamweight. But I really think that one day when I stop fighting, I'm going to be able to look back and see everything that I did. Nice. And last thing for me, stylistically, this looks like it could be a fight of the night. It could be a lot of fun. When you see this thing play out, are you expecting a back and forth stand-up war, or what kind of fight do you see? Pode ser a luta da noite, né? Essa luta. Como é que você vê rolando essa luta? Vai ser lá e cá? Com certeza da minha parte, pode ter certeza que sim. Eu acho que, como eu falei, né, ninguém viu meu treinamento. Eu acho que eu tenho em mente, eu sempre falo isso, assim, que foi um dos melhores que eu já fiz na minha vida, assim. Velocidade, força, potência. Então, pode ter certeza que da parte dele, ele vindo agressivo, daqui também vai ser muito mais agressivo. Acho que é a luta da noite ou o nocaute da noite. Que seja meu. If it's up to me, it's going to be a lot of back and forth. Like I've been saying, nobody's watching my training. Nobody knows what I've done this camp. It was my best camp, my speed, my power, everything. So if it's not fight of the night, it's going to be knockout of the night. O que você achou da aposentadoria do Cerrudo? Eu pergunto porque você já esteve no topo. E no topo, quando eu falo, você foi campeão por muito tempo e não pensou em parar ali atrás. Então, o que você achou da decisão dele de parar agora? What did you think about Cejudo retiring? You had been at the top of 4 and you didn't retire, so what did you think of his decision? Cara, acho que pra mim ele foi muito mal assessorado, né? Acho que o cara novo tava numa crescente. Você parar agora, acho que você para quando você já não vê condições. Eu acho que ele tem condições de estar continuando lutando.
Acho que foi uma assessoria dele que assessorou ele errado num momento difícil que o time está passando. O mundo, né? E ele escolheu essa decisão que ele tomou. I think that he was really ill-advised. I mean, he's a young guy. He's totally capable of still fighting. He should still be fighting, and you should stop fighting when you feel like you can't really back up. So, I think he was ill-advised to stop. Last one for me. Desculpa. Ok. O que você achou da postura do Flamengo de retornar no meio da crise? Hoje mesmo um jogador foi testado positivo para Covid-19. What did you think of Flamengo getting back with the games in Brazil in the middle of this pandemic, and even one of the players tested positive now? Okay. Achei ótimo, né? Acho que é assim, pessoas assim como que a gente precisa enfrentar no mundo. Como o time está fazendo também, foi o primeiro esporte a voltar e colocou os atletas, todo mundo parece que tem uma coisa. Eu acho que doença, pandemia, isso já não é uma coisa a primeira vez que está acontecendo. É lógico que é uma coisa difícil, mas se nós formos ver pelo lado bom, muitas pessoas pegam e muitas pessoas não sentem nada, e muitas pessoas escapam. Então a probabilidade de vamos falar de derrota é lá embaixo. Então o Flamengo, com todas as devidas precauções, tomou tudo, retornou ao futebol. Então não vi para esse lado de fazer ruim, eu vejo pro lado bom, cara. Assim como o time quando falou que eu consegui as lutas antes, né? Fazer as lutas antes, para mim seria ótimo. Então eu achei ótimo a decisão do Flamengo. I thought their decision was correct. I mean, just like the UFC when they're returning, if you take the necessary precautions and everything, that you should come back. Obviously it's a pandemic. We've been through a lot of things in the world before, and a lot of people aren't going to really get that sick. But if you take the necessary precautions, then yes. What do you remember from sparring, Peter, back in the day, and does that have any relevance on Saturday night's fight? O que você se lembra do sparring com ele? Você vai levar isso para a luta? Não, acho que mudou, né? Eu lembro sim dos pais dele, na época eu estava treinando para lutar contra o Frank Edgar no UFC 200 e não, acho que muitas coisas aconteceu, né? Então, era um peso diferente, ele também era outro estilo, ele nem estava dentro do Ultimate ainda, então não tem por que levar aquilo que já foi no passado. No, I think a lot has changed. I think everything's different now. I was in a different division. He was down there training with us when I was fighting Frankie Edgar. So a lot has changed. He wasn't even in the UFC back then. So a lot's changed. You fought both Max Holloway and Alexander Volkanovski. You've seen the first fight. What do you think the second fight could look like? And do you think what does Max need to do differently to get a victory? O que você acha que o Max precisa fazer diferença? Você já lutou com os dois? Então são dois grandes atletas, né? Eu não vi, né, a luta dos dois na noite que eu lutei. Acabou a minha luta, eu peguei um carro e fui embora. Mas, cara, eu acho que o Max tem que ser ele, né, cara? Um cara agressivo que procura lutar pra frente o tempo todo. Eu acho que isso é o estilo. Eu acho que quando você se preocupa com o seu adversário, você já começa perdendo nesse momento. I didn't actually watch their fight. As soon as my fight was over, I took off. But, I think Max needs to be himself. Once you start thinking too much about your opponent, then that's when you get in trouble. Max has mentioned that actually losing the title is a bit of a relief for him. He's not so much media obligations. Did Jose feel the same when he lost his title? O Max falou que está quase aliviado de ter perdido o cinturão, não tem tanta obrigação. Você passou por isso? Você sentiu isso também? A pressão sempre vai ter, né, cara? Eu acho que você ser o campeão, você aumenta, você vira um alvo, então todo mundo quer te vencer, né? Então isso é normal, mas, cara, eu adoro essa pressão. Então, da minha parte, eu queria essa pressão até hoje. Então, isso é normal. Os campeões têm que lidar com isso. Yeah, there's always going to be pressure. You're the champion. Everyone's looking at you. So if it was up to me, I'd still love to have that pressure on me right now. So if you're the champion, that's kind of what you go through. Aldo, o Ian esteve aqui, né? Ele falou, se passaram 4 anos desde que a gente terminou, passou muito tempo. Eu mudei muito. Queria saber de você. O que você acha que você de que forma você se transformou nos últimos 4 anos? Jan said that he has changed a lot in the 4 years since he was training with you guys. And from you, what have you changed? Acho que 4 anos, acho que com certeza, né? Eu fiquei mais velho, já começa por aí. Então eu tive mais experiência, vamos falar assim. Mas, cara, eu acho que dos pra lá não teve uma mudança minha. Eu acho que uma mudança pra mim aconteceu quando eu baixei pro peso galo, cara. Acho que pela dominância que eu tinha, pela forma física que eu tinha, a juventude também, isso me ajudava bastante, entendeu? A mesma coisa, eu poderia ser uma Ferrari colocando gasolina ruim. Hoje em dia, sou uma Ferrari colocando uma gasolina aditivada. É assim que eu tenho em mente, entendeu? Então hoje eu posso te falar que estou muito melhor do que antes.
You know, first of all, I've gotten older in the past 4 years, so that's changed. But other than that, you know, I think the real change was when I came down to bantamweight, you know, and I really had a lifestyle change, and you know, I felt like I was maybe a Ferrari putting you know, cheap gas before, and now I'm a Ferrari putting, you know, highly octane gasoline. E Aldo, eu sei que é uma pergunta que você já respondeu 500 vezes, mas essa é a primeira vez que eu tenho a Tranquilo, oportunidade de perguntar. Responde para os fãs que ainda te perguntam por que o Aldo do WEC chutava tanto e o Aldo do UFC não chuta tanto. O que você diria para os fãs? Como é que você explica essa mudança? What would you tell the fans that asks you was Aldo in the WC throwing so many kicks and not as much now? Então, né, todo mundo sempre pergunta isso mesmo. Cara, é treinamento, né, cara? Eu acho que muitos adversários também se preocupavam com isso, então a gente teve que mudar. Como a última luta, eu tava lutando com o Marlinho, eu comecei chutando e depois disso, no meio do round, pediu para não chutar mais. Então, às vezes, não é nem uma questão que eu não quero, né? Às vezes que o adversário também não deixa, então isso atrapalha. Mas pode ter certeza, cara, que esse treinamento todo eu fiz a base de kickboxing, onde que eu procurei voltar a treinar bastante isso. You know, it really comes down to training, and when I was throwing those kicks, everyone was really, you know, prepared for them. And even in the last fight, I started out throwing kicks on Marlon, and that they told me halfway through the round to stop. So I can tell you that this camp, I really focused on kickboxing and going back to the roots. E Aldo, você, lógico, um passo de cada vez, você vai enfrentar o Sim. Ian agora. É um passo importante, mas você já tem traçado na sua cabeça, você sendo campeão, você vai se interessar mais em buscar o status de um champ, né? Na categoria dos pênaltis tem o Max e o Volkanovski, que os caras se enfrentou. Ou você prefere dominar uma categoria que está pegando fogo agora? Winning the belt, how are you going to be as a champion? Are you going to go back to featherweight, kind of face those guys, or are you going to stick with one division? Então, acho que primeiramente eu tenho que dominar a categoria, né? Eu não penso em voltar pro peso pena. Acho que vamos passo por passo. O primeiro passo vai ser sábado, eu tenho que vencer o Peter. Depois que eu vencer o Peter, pode ter certeza que eu acho que em outubro, novembro eu já quero lutar com o Sterling. You know, I think I first of all need to dominate this division, and the first step is this Saturday to win the belt. And winning the belt, you can be sure that I'm going to want to be fighting again in October. So a move up to featherweight, it will be after I dominate this division. Aldo, anos atrás você já falou sobre que acharia importante ter um sindicato de atletas para dar mais força aos atletas e tudo mais. Isso voltou um pouco esse tópico recentemente com o John Jones, mais Vidal e Cerrudo, entre outros, pedindo mais dinheiro, querendo mais dinheiro, melhores pagamentos de direitos de atletas. Você acha que esse é um momento ideal? Você acha que esse é um momento bom para talvez, ainda mais com estrelas desse tamanho, né? Brigando por mais dinheiro, melhores condições? Você acha que essa é uma hora boa? You've talked about a fighters union in the past, and we've seen a lot of fighters like John Jones and Masvidal and some guys talking about fighter pay. Do you think this is the correct time to do that? Porra, ora, esse é um tempo horrível de tentar pegar uma coisa dessa. Sim, até eu tento me colocar no lado dos atletas também, mas, pô, nessa fase mundial, como nós estamos vendo, cara, todas as empresas estão quebrando, muitos estão perdendo desemprego de longa data e, pô, você ir contra a sua empresa nesse momento, é bem difícil você querer pedir um aumento salarial, um aumento de qualquer coisa. Você não entra na minha cabeça esse lado, entendeu? Acho que, pô, você é um lutador, já é difícil pra caraca você estar no grande evento. Você chega no grande evento, tá acontecendo uma coisa horrível no mundo e você vai contra. Tipo, porra, e a empresa tentando fazer você lutar, vamos falar assim, trabalhar. Pô, não vejo isso. Eu acho que sim, tem que ter um sindicato dos atletas, sim, mas não nessa hora, cara. Nessa hora pra mim foi quando eu vi aquela situação de um querendo aumento, o outro querendo não sei o quê, falando de dinheiro. Pô, você tá dando graças a Deus, cara. Tem família aqui, meu irmão. Tá se perdendo desemprego, meu irmão. Tem que poder trabalhar, não sabe nem o que vai acontecer da vida. Enquanto a gente, pô, olha o que o time está fazendo para trazer a gente aqui, cara. Como que, meu irmão, quanto que eles estão gastando, investindo num grande evento e a gente, pô, praticamente cofre no prato que come, sabe assim? Acho que sim, os atletas merecem ganhar mais, eu sempre vou brigar por isso. Mas não nessa fase, cara. Nessa fase eu acho que todo mundo tem que estar junto, todo mundo tem que enfrentar essa guerra junto. Yeah, I think this is a horrible time to do that. You know, we see so many companies going bankrupt, people losing their long-time jobs, and you know, here's the UFC trying to make us work, trying to give us work. Look at all the money they're spending. Look at everything they're doing to get back and get us back into fighting. So, you know, I do agree that there needs to be some type of union and fighter pay needs to be discussed. But right now, I mean, just look at the families that don't know what's going to be tomorrow, what's going to happen to them, and here we are. We have a chance to work. We've made it this far. It's hard enough to get here. So this is not the right time to do that. Can I just ask you,
you're obviously a huge name wherever you go, but especially in Abu Dhabi, there's a very strong culture in jiu-jitsu here, which comes from the royal family. Do you know any of the history to that, or what do you think of that? Você conhece a história do jiu-jitsu aqui em Abu Dhabi, né? Começa na família real, nas escolas e tudo mais. O que você sabe disso? O que você acha? Sei, né, que muitos brasileiros, né, principalmente da minha academia, já vieram para cá para dar aula, então, primeiramente, eu sempre agradeço, né, por representar aqui, trazer os brasileiros, exportar o jiu-jitsu, né, para cá, e fico feliz que eles estão ajudando muitas famílias, mas, cara, acho que não só o jiu-jitsu, mas desde que eu tô vendo na televisão quando eu cheguei aqui, os caras investem muito em esporte, cara, não só da luta, mas de todos, então eu fico bem feliz, assim, de o governante daqui pensar dessa maneira. Yeah, I know a lot of Brazilians, even guys from my team that moved here. I know how big jiu-jitsu is here, how much they invest in it. And, you know, it's great to see that they do that. They they helped a lot of families from Brazil coming out here. And just being here, I see that it's not just with jiu-jitsu. They really invest in sports. So the government here is really doing a good job with sports. There's the huge aim, the overall aim is to have a champion from either this country or the region, a UFC champion. What would it take, you know, to make that next step and a lot of steps up the ladder to have a champion from the region here? A meta deles é ter um campeão dessa região no UFC, né? O que você acha que é o próximo? O que eles precisam ainda fazer para conseguir isso? Acho que isso é o tempo que vai levar o próximo campeão. Acho que quando você faz uma categoria de base, você está ensinando, vamos falar jiu-jitsu, a modalidade desde criança, é certo que vai sair um campeão daí. Isso não tem uma fórmula, qualquer coisa. Isso é normal. Acho que eles já estão fazendo certo, estão investindo já, principalmente nas gerações, então pode ter certeza que próximas gerações vai ter um campeão sim. It's just a matter of time, you know. They're investing in that grassroots and getting kids into jiu-jitsu and getting kids specialized in that. So it's a matter of time. If they keep investing and they keep working on it, they're going to have a champion from here. Então, sobre Abu Dhabi, a gente sabe que, obviamente, o ADCC ele foi criado aqui e falou-se que os sheiks podem estar no evento sábado assistindo. Você que competiu no jiu-jitsu recentemente, uns 2 anos atrás, Isso. Teria o desejo de, quem sabe, impressionar o sheik para ele te convidar para o próximo ADCC ano que vem? You know, obviously ADCC is from here, and we've heard that some of the sheiks are going to maybe be at the event. Are you interested in impressing them to get an invitation for the ADCC? Acho que não. Acho que, cara, eu amo jiu-jitsu, é o que eu volto a treinar sempre, assim. Mas eu posso te afirmar, Gui, que meu irmão, hoje se eu lutasse com o campeão do K1, eu vou trocar com ele em pé, quem quer que seja, cara. Acho que eu quero chegar lá dentro agora, hoje em dia, fazer aquilo que eu sempre gostei, ser um cara agressivo, procurar o nocaute o tempo todo. Então, não tem juízo não, mas se ele me convidasse, lógico, eu ficaria feliz, mas no meu estilo de luta vai ser em pé. You know, obviously, I always go back to jiu-jitsu. It's what I love. But right now, I feel like I could face any K1 fighter and I'd have a pretty good chance. But my focus right now would be the stand-up fighting. Você repetiu algumas vezes nos últimos dias que o camp, da forma que foi durante a pandemia, foi bom porque ninguém pôde ver o que você estava treinando. Tem algum motivo especial? Você tinha alguma preocupação de sei lá, de ter algum espião? Porque é estranho a gente ouvir. O que muda tanto assim, né? Você tá dentro da academia, quem tá vendo tanto assim? Cara, não digo nem... Desculpa, Derek. You said that in camp it was actually great because nobody could see you training. But what's the worry there? A spy, or what are you worried about people seeing? Então não é nem espião, cara, é questão de espião, assim, sabe? Mas de todo mundo, como é... Assim, eu, particularmente, né, José Aldo, eu sou muito de energia, de ambiente, de pessoas. Tem pessoas que, pô, tu sente carregado, meu irmão. Que, meu irmão, se não for pra casa deitar tomar um negócio, tu te leva a tua energia toda. Então, então, muita gente, até pessoas que malhavam, ia querer ver meu sparring. Então, você não sabe quem que tá ali pra querer teu bem. Acho que numa equipe, eu posso te afirmar isso, cara. A nossa equipe, sei lá, tem quase 100 atletas treinando, vamos falar assim. Porra, muitos dali pode ter certeza que não torce por você. Que meu irmão, tá querendo ver o mal. Isso é da pessoa, cara. Eu sempre venho falando isso com os meninos, que meu irmão, inveja, 7 pecados capitais, né? Influencia muito. Então, isso pra mim foi a melhor coisa. Eu estar na academia sozinho, estar selecionado com 4 pessoas que querem sim vencer junto comigo, entendeu? Meus treinadores, a academia é só pra você, sabe? Então isso, porra, me dá uma paz espiritual tão grande assim, de poder trabalhar sem erro, sem nada, que, pô, você não se preocupa em cansar, você não se preocupa em fazer nada, porque só tá aquele grupo ali querendo o seu bem, fazer você crescer.
You know, it's not really even about having spies or anything. It's just really, I believe in energy. And, you know, when you have a big gym and we got, 100 people in our team, we got people working out over there that want to come and watch my sparring, you can be sure that there's people in there that are not rooting for me. There's people in there that are not seeing my best interest. So once you have time for yourself and you got, 3 or 4 people in there that really want to see you succeed, you're not worried about gassing out. You're not worried about anything else. You know that those people are really there to watch you succeed. And honestly, there's people that just weigh you down, that consume your energy. Guys, thank you so much for the Oi? Pode, lógico. sai daqui. Chega mais daqui, que aí fica melhor nesse tipo de frente.